E agora, chamando o vencedor da categoria Arte, o Zé da Silva, para falar sobre a charge dele, a motociata, para falar sobre essa encruzilhada. Como é que surgiu essa ideia de pauta, Zé? Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Alegria de estar entre os premiados dessa edição do prêmio. Agradecer a comissão organizadora, ao Boré também. Tá aí o meu desenho. Tá aqui o original até, tem até o original aqui que eu Opa! achei nos meus anais. Preto e branco. A minha Temos. técnica, geralmente, eu publico charges no jornal Diário Catarinense há 23 anos. Né? Comecei lá aos 24 anos, aí aos 26 eu vim para o Rio de Janeiro, onde eu trabalho como roteirista de novela aqui na TV Globo, longa data, mas continuei fazendo esse trabalho jornalístico da Charge, foi uma coisa que em muitos momentos eu pensei de largar, sabe? Teve várias fases, eu acho, ao longo disso, né? A gente... eu me lembro uma vez que eu estava falando com a Aroeira, já tem uns 15 anos, que a gente dizia, poxa, é meio repetitivo, o momento da Charge não estava como está agora, sabe? Não sei se tem também por causa da repercussão nas redes sociais, que é muito maior. Antigamente o cara tinha que mandar um e-mail ou ir lá armado, sabe? Se o cara não gostasse, mas dava muito mais trabalho, né? Para ser agressivo. Hoje em dia é mais acessível ser agressivo. E hoje em dia acho que a charge está num patamar mais da discussão da sociedade, né? E na minha técnica, eu geralmente, no caso dessa aqui, por exemplo, eu desenho à mão, escaneio e finalizo no Photoshop. Às vezes eu, eu faço aquarela também, mas eu curto mais essa técnica. E eu costumo dizer assim que a charge, na hora de fazer a charge, eu costumo dizer que ela está pronta na hora que eu vou começar a desenhar, sabe? Porque enquanto eu estou o resto do dia pensando nos outros trabalhos que eu tenho que fazer, às vezes pensando até em personagens de ficção que eu tenho que escrever, fico pensando, cara, o que eu vou fazer, né? Aí você vai vendo, né? Hoje em dia, você tem um manancial de assuntos, né? Os assuntos brigam para sair na charge, mas você muitas vezes identificou já o assunto, mas você ainda não identificou como é que você vai contar aquilo, sabe? Como é que você vai fazer e eu gosto de fazer uma imagem muda que resuma. Uhum. Nem sempre consegue. Né? Como é que foi o caso dessa aqui? Né? Isso aqui foi logo depois de uma motociata que teve, que né, na Boa e Velha Foi não a tão. motociata do Rio ou a de São Paulo, você lembra? Tem que ver, mas acho que nesse dia aí, se não E me aí foi engano, no dia mesmo ali, você já puxou o caderninho e é, vai. acho que foi de São Paulo. E eu vi que aquilo aí, disse, gente, olha que absurdo, cara, todo mundo aí se abraçando. Poxa, eu acho que tem realmente pessoas que vivem em outra dimensão. Eu conheço um médico, por exemplo, que em agosto do ano passado falou que a pandemia já tinha acabado e que a TV só não falava porque queria que os vagabundos continuassem trabalhando de casa. Eu pensei, gente, se sou eu que trabalho dentro de casa e falo um absurdo desse, até pode se entender, né? Mas pessoas que trabalham no hospital estão vendo aquilo. Então, muitas vezes a pessoa está vendo a realidade, mas a fake news que ela está digerindo leva para o outro lado e é muita loucura isso. É muito fascinante, muito fascinante. E Zé, me conta a ideia da encruzilhada. Você pensou na motociata, tá ali representada, e aí a alegoria de carros vindo com os caixões. De onde veio esse tom fúnebre assim? Pois é, o tom fúnebre, eu vou lhe falar que uma das ferramentas da charge é o humor, mas não é a única, sabe? Então, eu tenho visto que não só nas minhas charges, mas na de muitos colegas, ultimamente, pela gravidade dos temas, a gente muitas vezes não consegue fazer com que o humor pertença à charge, sabe? Muitas vezes Uhum. ela vem como um toque, uma imagem que mostra, que conscientiza, que o cara diz, putz, é isso mesmo, cara, olha aí que loucura, sabe? Então, é como se tivesse assim, poxa, tem todos esses carros para passar, sabe? A importância desse trânsito aqui é para os carros, cara. Olha aí, ou pelo menos o respeito que deveria se dar a isso, né? Que a gente não vê, porque do outro lado é um clima festivo totalmente. Então, Você pega essa alegoria do trânsito, eu acho que até uma metáfora super possível, né? O trânsito hoje em dia é super agressivo, principalmente nas capitais. E como você falou, essa dicotomia do festivo, do fúnebre,
como é que foi a repercussão dessa arte? Você já fez ela, publicou, foi na mesma semana? Como é que tem Não, repercussão? eu publico a charge todo dia, diariamente, de forma cotidiana, né? Uhum. Ela sai todo dia. Ela sai nas redes sociais dos jornais da NSC. Aliás, vale dizer que o diretor de jornalismo, que é o César Seabra, e também a equipe do Fabrício Vitorino, que é o coordenador de conteúdo das redes, a NSC, ela é afiliada da Globo em Santa Catarina. É onde publica. Ele sai no Diário Catarinense, também sai no Jornal de Santa Catarina, que é o Santa, que eles chamam, e sai na A Notícia. Tem uma edição impressa aos domingos, e todo dia eu publico nas redes do jornal. Sabe? Se vocês quiserem seguir no Instagram, estão convidados. @Diário Catarinense. E é mais fascinante, ou no Facebook, acho que é mais divertido ainda, porque todo dia são centenas de comentários. Até o dono da Havan se dá o trabalho de ir lá, porque ele é de Santa Catarina, né? Ele está todo dia comentando. Aí eu imprimo, eu tiro print e sou obrigado a botar nas minhas redes. Dizer, ó, façam como o velho da Havan. Acompanhem e repercutam as charges desse José da Silva. Eu sempre boto esse mesmo texto, sabe? Porque é encantador, né? E é sempre assim. E o engraçado é que quando você vê os comentários das pessoas, que são as centenas, você consegue ver qual é a fake news que está bombando naquele dia nos grupos bolsonaristas. Por exemplo, no dia que estava o presidente da Pfizer, foi lá na CPI, deu para perceber que teve uma fake news que rolou. Essa aqui foi a última. Deu para perceber que teve uma fake news que rolou? Porque isso aqui, hoje em dia, a gente está, às vezes, para se conhecer, né? Foi um cartoon que eu pensei, vou fazer mais leve, né? Como se fosse uma coisa mais comportamental. Eu boto no meu perfil também, que é @Zé_da Silva. Boto algumas, boto outras coisas também. Muito legal, Zé. Aí você percebe as fake news que estão rolando. Por exemplo, no caso da vacina do presidente da Pfizer, que foi lá, eles pegaram um trechinho do depoimento dele que daria a entender que isentava o governo atual da responsabilidade e bombaram isso nos grupos. E aí Uhum. vão no comentário da charge sobre aquela ótica que foi vendida para elas. Sabe? A cabeça delas está lá, naquela caverna. Então, é engraçado, para não dizer outras palavras, é curioso de você ver isso. Sabe? Então, Zé, eu te agradecer aí pela arte, pelo trabalho, por compartilhar todo esse processo, muito bacana saber. É, é isso, obrigado. E chamar agora a menção honrosa da categoria arte, que foi para a revista Badaró, na matéria LGBTfobia, está atrelado ao processo de colonização. A gente tem aqui a Aline Correia e Neymar, que está junto. Acredito que temos a Marina Duarte também presente aqui. Fique à vontade para se apresentar, contar como surgiu a pauta, como foi desenvolvê-la, e o processo de ilustração também. Boa noite, meu nome é Aline, eu estou aqui com o Neymar. No caso, eu sou antropóloga, o Neymar também, ele é um designer também, que está terminando o mestrado em antropologia. Marina é ilustradora, junto com o Norberto, né, que é o jornalista e também o ilustrador da Badaró, que fez parte, a gente fez uma parceria, né, e esse trabalho, ele parte, né, de uma forma de denúncia que seria a partir de um ano do suicídio, né, da amiga da Neymar, da Brenda, né, que sofria com LGBTfobia e lutava muito, que é a primeira trans da comunidade dela, da aldeia Meruri. Então, a partir da denúncia e do que aconteceu, né, das transformações durante este primeiro ano, né, que precisou que acontecesse um suicídio para denunciar que o colonialismo ainda está, né, com seus tentáculos através da igreja, que a igreja ainda está dentro das aldeias, mesmo em aldeias matrilineares, como é o caso, né, da aldeia Meruri, da aldeia que tem Neymar. Tanto é que ele viajou, até veio hoje para participar com a gente. Eu falei, geralmente a fonte no jornalismo, né, não participa muito, mas assim, eu pedimos autorização, porque neste caso, né, é uma denúncia, e como ele começou falando, né,
sobre o trabalho dela e denunciando, né, os povos indígenas, os negros, todas as populações que foram e são alvo do governo Bolsonaro, sempre foram, né? Assim, declaradamente, Neymar, eu lembro que quando a gente conversou a primeira vez, ele disse, na minha aldeia não teve um voto no Bolsonaro. Então, assim, ele veio para conversar e ele também está aberto a perguntas. Enfim, se alguém quiser saber mais sobre como foi o trabalho, o processo nosso, eu também vou passar para a Marina, no caso, que é ela que fez o desenho, né? Para o pessoal que quiser conversar. Marina. Oi, gente, estão me ouvindo? Tá tudo certo? Tudo certo, pode Boa falar. noite a Boa todas, noite. todos, todes. Esse processo de ilustração é algo comum que a gente faz na revista Badaró. É interessante que eu explique um pouco qual é a linha do nosso meio de comunicação, que é a revista Badaró. Ela existe já tem 2 anos, e nós somos uma revista online que utiliza principalmente a linguagem do jornalismo em quadrinhos e audiovisual nas nossas matérias. No caso desse quadrinho, a gente buscou tocar em algumas partes, existe uma entrevista completa, é uma das maiores que a gente já publicou, inclusive, muito bem fundamentada, foi feita pela Aline, que acabou de falar, e a gente trabalha em cima dessa entrevista, nesse quadrinho. Ele não é muito linear, porque ele, na verdade, pegou alguns pontos dessa entrevista para trazer, né, no quadrinho e trazer a linguagem visual, que é algo que a gente busca fazer muito no nosso trabalho, para a história. É como se fosse uma tentativa de buscar, né, os pontos principais da fala da Neymar, que dão linha nessa história, né, que ela contou para a gente. Então, a gente buscou trazer, né, esses pontos, principalmente da matrilinearidade, falar sobre o time de futebol, e da Brenda, que é a nosso principal ponto, né, falar sobre o que houve com a Brenda e o que a gente precisa olhar também nas comunidades indígenas, na fala de Neymar mesmo, né, a gente tem isso na entrevista, que é políticas públicas para a população LGBTQIA+, nas aldeias indígenas do Mato Grosso do Sul, do Brasil inteiro. E na revista Badaró a gente tem um olhar bem atento às populações indígenas, principalmente pela localidade. A gente está situado no Mato Grosso do Sul, é um estado que tem a 2ª maior população indígena do país, e acho que é algo que ainda falta muito tocar de forma mais humana dentro do jornalismo, a pauta indígena, que é realmente mostrar que as etnias indígenas não existem nesse imaginário que muitas vezes parece, sabe, que são colocados. E acho que é essencial isso, acho que é importante a participação de Neymar aqui com a gente hoje também, para mostrar, né, que são pessoas que estão... O Neymar, inclusive, conheci na faculdade, junto com várias pessoas indígenas que estão na faculdade, nas faculdades de Campo Grande, ocupando espaço que deveriam ocupar ainda mais, e que são pessoas que convivem com a gente, nem todos estão isolados, a gente precisa olhar também dentro das complexidades sociais que essas populações vivem, e é isso que a gente busca fazer. Eu acho importante falar do jornalismo em quadrinhos, que eu fiz questão de tocar, porque eu senti que houve uma certa confusão sobre qual era a plataforma que o nosso trabalho se baseia, então faço questão de falar. A gente é pioneiro aqui no Brasil como meio de comunicação que utiliza a linguagem dos quadrinhos para fazer jornalismo. Então, fica aí, né, essa pontuação aí sobre jornalismo em quadrinhos. É uma linguagem válida dentro do jornalismo, a gente faz questão de fazer e com qualidade. É isso aí, gente. Obrigada pela oportunidade, Marina, estamos juntos. muito obrigado pela fala. Eu adoro jornalismo em quadrinhos pessoalmente. Acredito que tem um alcance muito grande, né? O quadrinho ele é muito familiar. Você pode dar para um adolescente, para uma pessoa mais velha, para uma criança, e tem uma potência ali, e as falas traduzidas ali nos quadrinhos têm uma potência gigantesca. E já aproveitando, convidar Neymar para se apresentar, contar também como foi ser chamada para fazer a reportagem, como foi desenvolver, se você participou, viu os desenhos, como é que foi? Olá, boa noite a todos Boa e noite. todas. Eu sou Neymar Kiga. Foi um grande prazer para mim estar
contando um pouco da minha história, da minha trajetória de vida para a Aline, que é uma pessoa que eu já conhecia desde quando eu entrei no mestrado aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então, e agradecer também a Marina, né, que eu já conheço desde quando eu entrei na universidade, acho que em 2016. Tenho uma grande admiração por ela também, pelo trabalho que ela tem. Então, são duas pessoas que eu também admiro muito e para mim foi muito bem significativo fazer essa fala para elas, porque eu contei um pouco da minha história e por trás da história de cada um tem várias coisas que a gente não consegue enxergar, não consegue entender, não conhece. E um dos fatos que mais me deixa até um pouco emocionado é sobre a questão da minha amiga, que é a Brenda, né, que faleceu no ano passado, durante essa pandemia. Eu acredito que se não tivesse nesse período pandêmico, talvez isso não teria acontecido. Então, para mostrar mesmo um pouco sobre quem nós somos, né, sobre a nossa verdadeira identidade, porque muitas vezes as pessoas acreditam no indígena bem folclórico, que muitas pessoas reproduzem, né, nas escolas, na televisão, e a gente não é totalmente aquilo que as pessoas dizem. E a gente sabe que o índice é muito grande de suicídio entre a população indígena e a população LGBT também. Então, quando esses dois marcadores estão juntos, eu acredito que aumenta ainda mais. A gente sabe que tem vários casos de suicídio entre as populações indígenas, mas muitas vezes a gente não sabe o porquê, e pode ser que esteja atrelado a essa questão da LGBTfobia também. Então, acho que é importante enfatizar isso, né? Porque eu sou uma pessoa que sempre está tentando levar informação, levar conhecimento a partir da temática, né, indígena e LGBT. E falar um pouco também sobre a minha realidade já dentro da aldeia, né? Porque são vários povos, né? Como a gente sabe, várias etnias aqui no Brasil. Então, cada um vivencia, cada um é tratado de uma forma diferente, né? Então, do meu povo, eu acredito que nós temos um grande privilégio de sermos matrilineares, né? Porque a nossa relação com as mulheres é bem mais tranquila do que com outros povos, vamos dizer assim. Talvez nós temos esse privilégio por sermos matrilineares, que as mulheres elas têm um grande poder dentro da comunidade, dentro da aldeia. E se a gente está junto com elas, eu acredito que a gente está meio que de mãos dadas com elas contra esse sistema que é mais machista, que foi imposto depois desse processo de colonização. Vale lembrar que não faz parte, né, da nossa cultura. Eu vejo que tem uma grande diferença até mesmo entre o feminismo que a gente conhece ocidental, que das mulheres do nosso povo não tem essa igualdade. Elas são superiores ainda assim. Elas têm uma importância ainda maior, não é igual. Então, eu acho que é mais ou menos isso que eu ia falar. Agora eu queria chamar o Tarsi Sarraf, do jornal O Liberal, que foi o vencedor na categoria fotografia, com a foto Paradoxo Amazônico. 66% dos piores municípios do Brasil estão na Amazônia. Boa noite. Boa noite, bem-vindo e parabéns. Obrigado. É uma honra, né, estar nessa roda aqui de pessoas no nível muito alto, né? Eu ainda estou mais encrencado ainda que eu estou só, né? Que o povo está tudo trabalhando. Aí me deixaram aqui, né? Mas enfim, vamos lá. Tá representando aqui. Então, Tarso, conta pra gente dessa foto, o que estava acontecendo, qual que era o contexto em que você tirou ela. Só antes de começar, aqui no jornal começou em maio um projeto chamado Liberal Amazon, que é todo domingo a gente vem com uma capa do jornal e dentro, 6 páginas limpas, sabe? Eu acho inédito isso. O jornal impresso dá hoje 6 páginas limpas e todo domingo. A gente está aí desde maio. E a empresa ela dá uma certa liberdade a gente para isso, sabe? De favorecer bastante imagem e tal. O Liberal Amazon ele é bilíngue, ele é inglês e português, entendeu? Então, aí no site ele vem com a publicação
Ele publica uma em inglês e publica outra em português e outra em inglês. Tem vídeo, tem assim uma coisa... É muita gente envolvida nesse projeto do Liberal Amazon também na redação, e é semanal. É uma correria que vocês nem imaginam, assim. É uma coisa... A gente já está com 30 publicações. Então, assim, a gente não paramos ainda nem um domingo. E só para ter uma ideia, era 15 ou 20. O negócio já tá no nível de 30, mas vai parar agora no final do ano. Tem que parar, né? Tem uma hora que tem que parar, senão o negócio não anda. Mas agora a gente deu uma enxugada. Mas, assim, essa foto, ela foi feita em Melgaço, que é no Marajó, no Pará. É o pior IDH do Brasil, é a cidade mais pobre do Brasil, que é Melgaço. Eu comecei a fotografar em maio, isso aí em maio do ano passado. Eu fotografei Covid do começo de maio até março desse ano, rodando aqui pelo Pará. Naquele momento eu era dependente, já trabalhei no Liberal há 2 anos atrás, só que eu tive que sair e tal, em situações pessoais. E quando eu estava fazendo esse trabalho no Marajó, de modo geral, eu era dependente naquele momento. Era um louco que pegou uma máquina e se mandou para o Marajó e ficou cobrindo Covid, fazendo as ações com os agentes de saúde, aquela loucura toda. Estava fazendo até para a France Press e tal. Então, assim, foi um trabalho muito tenso diariamente, perigoso, porque naquele momento ninguém sabia o que era Covid ainda, então mais numa área dessa muito pobre, que esse lugar específico, essa foto aqui, são 5 horas da cidade de Melgaço, então 5 horas de lancha. Tem lugares que não tem energia, a precariedade lá é horrível, da pobreza. Hospitais, naquele momento não estava tendo nem hospitais, nem postos de saúde aberto, porque o hospital em si era lancha. Passei um mês no Marajó, e um mês assim, cobrindo essas áreas, entrando em hospital, entrava em hospital, olhava, não estava acreditando no que estava vendo, sabe? Assim, eu olhava para dentro do hospital, teve um parto que eu fiz com uma moça com Covid, e o hospital, tu olhava, tu não estava acreditando que aquele ambiente tá tendo um parto, sabe? E assim, mexe com a gente realmente, porque a gente está a gente está vendo coisas que a gente imagina que não existe mais, e existe, sabe? O meu intuito de ter ido na época para o Marajó, nessa parte específica de Melgaço, na verdade não fiquei só em Melgaço, fiz Breves, fiz Portel, fiz um pouco aquela área ali, sabe? Mas as ações de si eu fiz mais Melgaço, onde explorei por conta da cidade ser o mais pobre do Brasil, né? E assim, naquele momento as imagens que vocês tinham de Covid era porta de hospital, cemitério, as pessoas não tinham nem acesso ainda do hospital ainda, que o negócio ainda estava muito novo, tinha um mês de Covid, não mesmo, 2 meses. Eu peguei Covid em abril, até o momento eu estava isolado, eu não estava nem fotografando Covid. No Pará, em Belém específico, onde eu fico, o Covid veio aqui dia 18 de março, e eu já ia para Brasília. Por acaso, minha mãe pediu para ficar isolada, tal, só que fiquei isolado completamente em casa. E aí eu peguei em casa, em abril, peguei Covid. Aqui todo mundo pegou, meus pais pegaram, e aqui todo mundo se isolou. Foi na mesma semana que eu peguei, meus pais também pegaram, então cada um se isolou de certa forma. Não podia ir para o hospital porque estava tudo fechado naquele momento, não tinha nada. Ou tinha 2 opções, ou tu vai morrer no hospital ou tu vai morrer na tua casa. Eu preferi ficar em casa, segurei a onda até onde deu em casa, graças a Deus, fiquei bem. Até então, eu estava com medo, sim. Eu só via imagens, tal, aquela loucura toda que estava acontecendo no Pará. Aqui em Belém teve muito problema de hospitais fechados. E aí, quando eu melhorei, no final de abril, já começo de maio, não sei, o negócio bateu um estalo, aquela que é de faro, é o jornalismo que tem na gente. Quando eu falei para minha mãe que eu ia viajar outro dia, quase ela morre. E aí eu me deparei em Breves, no meu primeiro dia que eu viajei foi em Breves, me deparei com a loucura de Covid na minha frente. No segundo dia, eu fui para dentro do hospital, eu consegui entrar no hospital. No terceiro dia, eu estava em Melgaço. E aí foi que aí me deparei com essas ações específicas no Rio. Foi aí que eu comecei a investir a trabalho de Covid. E aí eu investi bastante nessa parte de Melgaço por conta da pobreza, né? E assim, a imagem da Amazônia ninguém tinha ainda. Foi aí que começou a aparecer as imagens e tal.
é um trabalho muito, muito forte. Vamos passar agora para o vencedor na categoria Produção Jornalística em Áudio, que é o Joio e o Trigo, e quem está aqui é o João Pérez e o Vitor Mattioli. Eles fizeram um episódio de podcast incrível sobre alimentação nos presídios brasileiros. João, Vitor, como que vocês tiveram a ideia dessa pauta? Bom, primeiro, boa noite, obrigado de novo pelo convite, um prazer enorme para a gente estar aqui no meio de tanta gente boa. Bom, essa pauta surgiu de um jeito meio, enfim, diferente. Eu estava fazendo o meu projeto de conclusão de curso da Faculdade de Jornalismo, sobre um tema diferente, de pessoas que foram de alguma forma injustiçadas pelo sistema de justiça, e aí estava entrevistando pessoas que foram presas, né, sobre a experiência dentro do cárcere e tal, a violação de direitos dentro das prisões. E aí conversei com duas pessoas que estiveram presas, a Fernanda Falcão e o Jamerson Gonçalves, são personagens que estão no podcast. E durante a conversa, né, eles falando da realidade ali do momento em que, do período em que eles estiveram presos, os dois falaram muito sobre a alimentação. E como a gente no Joio e o Trigo trabalha com alimentação, pensa sobre alimentação o tempo todo, isso me chamou a atenção. E justamente nesse momento, a gente, no Joio e Trigo, a gente tem um podcast chamado Prato Cheio. A gente estava construindo a nossa terceira temporada sobre as relações de poder que se constroem pela alimentação, através da alimentação, né? Usando a alimentação como um dos mecanismos. E aí, eu me interessei muito por essa pauta, falei, acho que tem muita coisa para ser dita sobre isso. Já tinha ouvido histórias que eles tinham me contado, que eram muito marcantes, e apresentei essa pauta para o João Pérez, que é nosso editor, e para a Marina Yamaoka, que era a produtora executiva do Prato Cheio. E foi assim, na verdade, eles toparam na hora, acharam que a gente precisava falar sobre isso, né? A gente nunca tinha visto uma discussão um pouco mais aprofundada. A gente via coisas mais superficiais, falando como chega a marmita do preso, uma coisa meio de uma maneira meio caricata, superficial. Enfim, faltava uma profundidade, faltava falar com um pouco mais de seriedade sobre isso, né? Então surgiu assim a pauta. Esse foi o ponto de partida. Legal, Vitor. Vamos ouvir um pedacinho, então, do podcast. A gente separou um trechinho. Ronald, pode colocar. Bom, hoje é dia 22/3/2015. Hoje é dia de visita aqui, chove muito e as condições são muito precárias. Esse é um vídeo que foi gravado dentro de uma penitenciária do estado de São Paulo durante um domingo de visitas. O detento que narra o vídeo está filmando a cobertura improvisada de plástico que protege as famílias da chuva. Ele abaixa a câmera e enquadra uma mesa com uma toalha azul. Aqui tem um Amitex aqui, vamos abrir. Vamos ver o que veio para nós se alimentar hoje. Ele tira a tampa de alumínio que cobre a marmita e aproxima a câmera da comida. Hoje veio arroz e supostamente frango, né? Que pra mim isso aqui é osso. Com a ponta dos dedos, ele tira um pedaço de osso de galinha de cima de uma quantidade desproporcional de arroz branco. Mais osso do que carne. O osso ocupa metade da palma da mão dele, no máximo, e ele teria que se esforçar muito para tirar dali um pedaço de carne. Como que um preso pode se recuperar dessa forma? Sendo humilhado desse jeito, tratado como uma forma desumana, como lixo. Gente, eu realmente encorajo vocês a ouvirem esse podcast, porque é muito impactante e foi feito de uma maneira incrível.
Eu queria perguntar para vocês, em que momento da apuração ficou claro a dimensão desse problema, né? Porque a gente, ouvindo, dá para perceber que a alimentação inadequada, ela agrava uma série de outras violações que acontecem dentro dos presídios. Então, em que momento vocês perceberam que aquilo afetava todo o resto? Assim, acho que desde o começo, desde lá de trás, quando a gente começou a ouvir os relatos, e aí eu fui conversar com o Jamerson, por exemplo, que é uma das pessoas que está ali no episódio, e eu pergunto para ele, tá bom, de tudo que você viveu ali dentro, no período que você passou preso, ele foi preso injustamente, isso é só um detalhe sádico da coisa. O que te marcou mais da sua vivência e tal? E ele lembrou da comida de imediato, assim. E não é uma coisa que você pensaria, né? Uma pessoa que ficou tanto tempo presa. O que te marcou dessa experiência? Putz, a qualidade da comida, sério? É grave a esse ponto de marcar a sua passagem por lá dessa forma? Então, aí para mim já estava claro, assim. E aí depois, conversando com um defensor público do Distrito Federal, em que ele falou de uma forma muito clara, assim, a qualidade da comida, o que é servido, tem tudo a ver com a segurança dos próprios presos, dos agentes penitenciários, porque a alimentação dentro da cadeia vira um estopim, vira para uma rebelião, para uma revolta, enfim, os presos se intoxicam, isso é uma coisa comum, né? 15 pessoas de uma determinada área têm que ser transferidas para um hospital porque está todo mundo com infecção uma intoxicação alimentar, todo mundo mal. Então, acho que foram essas duas coisas assim que me marcaram um pouco mais sobre qual que é a importância dessa realidade para eles, né? Quer falar aí, João? Eu acho que para mim é o arco de questões, justamente a soma de questões é o que faz o episódio ser tão forte, tão relevante, né? Então, quando a gente estava pensando na temporada, a gente começou a pensar nessa questão nas relações entre alimentação e poder a partir da obra do Michel Foucault, né? Então, a gente estava pensando nas categorias de poder e a prisão era, obviamente, um dos espaços que ele observava, né? A prisão, o hospital, o manicômio, eram os lugares em que ele imaginava esse controle do corpo. Então, a gente pensava que a prisão teria que estar mesmo numa temporada que falasse sobre alimentação e poder. E aí eu acho que é a soma, porque foi o momento em que a gente foi pensando, bom, esse é um negócio bilionário, então ele já não faz sentido por aí, sabe? Um negócio bilionário que está entregando comida podre. A alimentação se transforma numa nova violação da condição do preso, né? E acho que esse é um ponto muito importante, assim, que na nossa Constituição, no nosso regramento penal, o Estado tem o direito de privar uma pessoa de liberdade nessa condição, mas as outras liberdades não são suspensas no momento em que a pessoa passa pelo presídio. Então, o Estado tem que prover uma alimentação que seja adequada e saudável, né? E aí acho que tem uma história, a história da Fernanda, né, Vitor? Para mim, ela foi também muito importante para entender essa relevância, sabe? Que é quando tem a violação em cima da violação em cima da violação, né? De pensar como que uma pessoa trans nesse espaço do presídio tem os seus direitos ainda mais violados do que as pessoas em outras condições. Sim, com certeza. E como que foi para vocês acharem esses personagens, né? Então, como eu tinha comentado ali no começo, os dois personagens principais ali que dão os seus depoimentos sobre o período do período durante o encarceramento, eu já tinha conhecido antes, durante a produção do meu trabalho de conclusão de curso, mas isso é uma coisa que eu aprendi também durante essa apuração, que por mais que a gente não saiba, essas pessoas são muito organizadas. Assim. Então, para mim, foi fácil chegar em associações de familiares de pessoas encarceradas. Existem muitas, sabe? Porque essas pessoas não têm qualquer tipo de apoio do Estado. Então, as pessoas precisam se organizar lá dentro e aqui fora para ter um pingo de dignidade, um mínimo, para ter os seus direitos garantidos
Não porque o Estado os garante, mas porque as pessoas que estão aqui fora fazem uma força tremenda para que isso aconteça lá dentro. Então, foi bastante simples procurar um advogado que conhece um defensor público que trabalha com isso, que conhece um ativista que trabalha com direito de pessoas encarceradas, que conhece familiares de vítimas e de pessoas encarceradas, no caso. E então foi relativamente fácil ir encontrando essas pessoas, assim. Óbvio que tem essa barreira do jornalismo, porque as pessoas têm um pouco de receio, né, de conversar, na verdade. Tem um pé atrás com o jornalismo, porque a gente sabe como que o jornalismo, de forma geral, retrata o presídio, os presos, aquele ambiente, e quando você vai conversar com as pessoas, você percebe que, na verdade, não é bem por aí, não é assim, não é aquele ambiente necessariamente. Então, a gente foi falar com todas as pessoas. A gente falou com uma familiar, por exemplo, que fala, às vezes eu passo fome em casa para poder levar um sabonete para o meu marido, para ele não ter que tomar banho de água sanitária, porque nasce ferida no corpo, ele vai ter que se limpar de alguma forma, tomar banho de água sanitária. E ela tinha que gastar R$1.000 por mês para levar para ele o mínimo do mínimo para ele viver bem, viver com um pingo de dignidade dentro da prisão. Não foi assim, um passando para o outro. Eu digo que foi fácil, mas foi um trabalho árduo, assim, porque principalmente para romper essa barreira, para ganhar a confiança das pessoas e falar, tô fazendo um trabalho sério, tô querendo analisar isso com profundidade, né? Uhum. Mas, então, fica a dica para quem tem interesse nesse tema, quem gostaria de fazer mais reportagens sobre isso, que são tão necessárias, né? A gente sabe, na verdade, muito pouco sobre o que acontece dentro dos presídios. Então, se vocês quiserem fazer, chamem o Vitor aí, peço para ele passar os contatos. Obrigada, João, obrigada, Vitor, e parabéns pelo trabalho. Valeu. Agora, vamos chamar a Camila Salmásio, que recebeu menção honrosa também nessa mesma categoria de produção jornalística em áudio. Mas vamos então agora ouvir um trechinho antes da Camila começar. Pessoa que se encontra fora de seu país de origem por razões que ameaçam a vida humana e não podem ou não querem regressar à sua terra natal devido à situação de violência. Eu me chamo Jorgeli, tenho 5 e eu vivi em Caracas. Agora vengo para Brasil. Essa que a gente está ouvindo é a Iógelis, de 5 anos. Ela fala espanhol, a língua de origem do país onde ela nasceu, a Venezuela. Iógelis nos contou como foi a chegada dela ao Brasil. E para facilitar a nossa compreensão, a jornalista e produtora aqui do Radinho, a Sara Fernandes, vai fazer a tradução que chamamos no jornalismo de voice-over. Eu vim em setembro passado. Eu vim em setembro do ano passado. Subi no ônibus, estava com a minha prima, meu irmão pequeno e minha priminha, que estava no estado de Bolívar. Chiquitico e minha primita que está em Bolívar. Bom, a Camila produziu esse episódio não sei se é bem um podcast ou se é um programa de rádio mesmo, chamado Crianças Refugiadas Discutem no Radinho BDF o Direito de Migrar. Camila, parabéns. Também é muito impressionante o seu trabalho e queria te perguntar como é que começou, de onde que veio a ideia de fazer um episódio focado em crianças refugiadas. Oi, Júlia, boa noite, pessoal. Obrigada, viu? Estou aqui dividindo com a Sara Fernandes, que também está presente, né? E jornalismo a gente nunca faz sozinho, né? Mas o Rádio Diferencial, a gente aborda diversas pautas. Ele nasceu em abril do ano passado, no comecinho da pandemia ali, porque a gente percebeu que as crianças iam começar a sair da escola, que é um lugar de conexão, né, um lugar de troca, e a gente tentou trazer algumas informações, enfim, trazer assuntos enquanto eles estavam fora da escola.
escola. Mas aí ele ganha o corpo, né? Esse programa ganha o corpo. E acho que eu sempre, né, buscando essas produções de jornalismo infanto-juvenil, no Brasil é muito difícil, né? Nas redações, quando elas têm, elas ganham pouca vazão, pouco financiamento. Então, a gente primeiro teve a sorte, né, do Brasil, de fato, abrir as portas para isso, que é um projeto de comunicação popular, então faz todo sentido, né, também nos comunicarmos com esse público. E outra coisa que é jornalísticas, a gente ouve a criança no sentido de menor, digamos assim, né, naquele assunto que é de criança, volta às aulas, férias, geralmente as produções colocam a criança naquele lugar engraçado, né, que é a infância, que é muito potente. Mas, na verdade, essas crianças, e as crianças, porque a infância no Brasil é muito diversa, né? Elas estão em todos os lugares, inclusive ouvindo noticiário com pai e mãe. A gente acha que a criança não está ouvindo, mas ela está absorvendo, só que ela não tem esse lugar de vazão, de escuta, né? De voz, de dar a sua opinião, e às vezes são opiniões muito maduras, né? Muito concretas sobre assuntos. E aí a gente queria ter esse lugar, né? Que assunto de criança é todo assunto, mas na verdade as crianças não são as mesmas. Então a gente fala no Radinho que é um conteúdo para crianças com crianças, porque o nosso roteiro todo é baseado no que a gente tem de apuração delas, e aí a partir delas a gente complementa, a gente traz dados, informações e tudo mais. E os refugiados, junho foi uma efeméride ali, né? Dia do Refugiado, onde a imprensa pauta mais. A gente tem uma equipe muito pequena, muito reduzida para fazer o Radinho. Na verdade, sou eu e Sara, né, na produção diária, com apoio da técnica. E a gente não conseguiu fazer a tempo, mas a gente insistiu no tema, né? Vamos fazer, porque as crianças refugiadas são de deslocamento forçado. Então, como é que é para elas esse deslocamento? Como é que elas entenderam essa viagem, né? Era isso que a gente queria evidenciar, e também algumas diferenciações sobre o que é um refugiado, sobre o que é um imigrante, que acho que tem muita confusão ainda também. Então, comunicando com esse público, né? Então, o assunto veio daí, né? São sempre assuntos difíceis, mas que a gente tenta abordar de uma maneira que as crianças vão compreender e que elas também vão trazer retornos para a gente, né? Com certeza. E também falar sobre assuntos tão complicados como esses para as crianças deve ser um grande desafio, né? Além desses que vocês já falaram. A gente precisa dizer que a gente tem o apoio da Juliana Doreto, né, que é uma pesquisadora em jornalismo infanto-juvenil, é uma referência no Brasil para esse tema, né? Foi um encontro muito feliz nosso, e a gente tem esse apoio de ter alguém que está pensando, né, esse lugar. Então a gente conversa sobre esses assuntos antes. A gente fala ali que a gente faz jornalismo em camadas, né, que não é diferente do lead, que a gente vai lá e bota primeiro aquilo que é o mais evidente, o que a gente quer comunicar. Com a criança, não, né? A gente primeiro fala, de repente, do deslocamento, como até chegar no assunto que realmente a gente quer tratar, né? A criança vai entrando no assunto junto com a gente, até para elas conseguirem fazer esse processo de acompanhamento, de envolvimento, né? Com essa pauta, com esse assunto. E por isso que a gente usa muitos recursos também, história, música, né? Eu ia completar o que você falou, é bastante desafiador, mas também é sempre muito gratificante, né? A visão que as crianças têm, acho que do noticiário e de fatos que elas mesmas vivenciaram, eu acho que agrega muito no debate, né? Construir esse futuro que a gente espera, que é um futuro com respeito pleno aos direitos humanos, passa por ouvir as crianças e incluir elas também no debate público, né? E eu acho que essa é um pouco a tentativa que a gente tenta fazer com esse podcast. Tudo bem, então, olha, eu agradeço aqui, cheio de orgulho, essa brilhante mediação da Júlia Fiune e do Augusto Oliveira, filhotes do projeto Repórter do Futuro. Agradeço também as pessoas que deram suporte, tornaram essa transmissão possível, a Cristina Cavalcante e aí o Ronald Sclave pela Alboré, pelo projeto Repórter do Futuro, Danilo Marques pela OAB Seccional São Paulo. Agradeço também às 13 entidades promotoras do prêmio e à curadora dessa edição, a jornalista Ana Luísa Zaniboni Gomes, por confiar na gente para a organização desse evento.
Em especial, eu agradeço demais a disponibilidade e a transparência de quem trabalhou para conquistar esse prêmio e topou compartilhar esse saber fazer conosco. A gente espera ter contribuído mais uma vez para o fortalecimento e ampliação da cobertura jornalística dedicada aos direitos humanos na sua mais abrangente definição. A todos uma ótima noite. A gente se encontra amanhã na transmissão da cerimônia de entrega do 43º Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos, neste mesmo canal às 8 da noite. No ano em que o Nobel reconhece o jornalismo como pilar fundamental da paz, em que o país ocupa o 6º lugar no ranking de Repórteres Sem Fronteiras sobre ameaças a jornalistas, e num tempo em que o jornalismo é atacado por forças que pretendem submeter a democracia e matar a esperança, é um imperativo ético manter este prêmio de pé e esta roda girando.